E isso eu creio que é a máxima importância. Por quê? Porque são muitos julgamentos que as pessoas que são acusadas não têm ninguém ao seu lado. Ninguém. E nesse caso de hoje eu vejo um plenário cheio, lotado, de pessoas que querem o bem daquele senhor. Então isso é importante. É importante. Eu sei do teu sofrimento, não somente desse processo. Como tu me destacava, doutor, eu já permaneci preso 2, 3 meses por causa deste processo aqui, porque lá o juiz dizia que eu tinha tentado matar uma pessoa. Então percebo que sofreu esse homem 10 anos da marcha processual. E sabe qual é o cumprimento maior, seu Carlos, que eu tenho que fazer para ti? É olhar para tua sogra, a senhora Neuza, que é a verdadeira vítima desse processo, é aquela senhora ali. Aquela senhora que 3 meses antes dos fatos, ela foi perante a autoridade policial e disse: eu sou vítima de violência doméstica. 3 meses antes do fato. No dia do fato, o doutor ressaltou aqui, ela tem uma arma de fogo colocada pelo senhor Evandro. Então, seu Carlos, o maior elogio que eu faço é o seguinte: obrigado por ter defendido a vida daquela senhora ali. Muito obrigado. Essa comarca de Cacequi, ela devia sim fazer uma menção honrosa diante do resultado da absolvição desse senhor e colocar amanhã nas capas dos jornais: acusado é absolvido por defender, não a sogra, por defender uma mulher. É isso que nós temos que estampar amanhã aqui. Porque esse senhor, ele sofreu respondendo o processo. Diversos prejuízos psicológicos, prejuízo financeiro, porque ele não está sob a tutela da Defensoria Pública, ele está com o defensor pago, privado. Mas é assim, senhores. Ser herói nesse país, nós temos 2 alternativas. São 2 saídas para ser herói, seu Carlos. A primeira é a morte, infelizmente. Muitas vezes o herói morre. E a segunda é o processo judicial, que é o que aconteceu no caso dele. Mas, além disso, o que importa? O que importa é, ele sempre olhou para mim e disse: doutor, eu fiz o certo. Eu fiz o certo. Ele defendeu a vida daquela senhora. Se ele não tivesse defendido, talvez ela não estivesse aqui hoje. Essa é a verdade do processo. Eu poderia finalizar minha fala agora com 7 minutos. Porque hoje, senhores, hoje, o Ministério Público, que é o órgão que apresentou a denúncia, hoje representado pelo Dr. Teodoro, tem o mesmo entendimento da defesa. E isso é glorioso. Isso é magnífico. E eu quero antecipar para os senhores uma coisa. Eu dizia para o meu pai ontem, no Tribunal de Justiça, nós permanecemos terça e 4 em julgamento. Eu dizia para ele: eu tenho certeza absoluta pela minha filha. Eu digo isso agora, eu tenho certeza absoluta que o promotor vai pedir absolvição. Falei isso para o meu pai, não foi nenhuma nem 2. Vindo agora para Cacequi, eu falei para o doutor Marco: eu tenho certeza absoluta que o doutor vai pedir absolvição. Por quê? Porque em 13 anos de advocacia, 13 anos. Meu pai está ali, tem mais de 25 anos. Eu tenho 70 juros, meu pai tem 300. A experiência dele fala muito mais. Mas eu nunca vi um caso que tenha tanta prova da legítima. Eu nunca vi. E por que eu estou dizendo isso para os senhores? O doutor Teodoro trouxe uma explanação brilhante em relação à prova. Porque a vítima, quando... É difícil chamar de vítima. Senhor Evandro,
senhor Evandro, qual que é o ponto cirúrgico disso tudo? Quando ele fala o seguinte: eu fui vítima de disparos e eu não sei o motivo. Ué, mas então alguém vai entrar aqui agora, vai me dar 2 disparos de arma de fogo? Do nada? Sem motivo nenhum? E aí o doutor traz uma situação que é interessante, na questão interpretativa, na discussão do fato. O doutor diz assim: pode ser, é uma possibilidade, nós não temos a certeza, pode ser que o senhor Evandro estivesse escondendo algo. E o que ele estava escondendo? Que aquela senhora era violentada na sua residência, e não na data do fato, antes. E aí o que faz este defensor? Quando recebe o processo para vir a plenário, concedia aos senhores cópias. Vamos olhar junto. Antes, nessa primeira eu tenho a medida protetiva, mas eu vou pedir para os senhores, só me dar licença. Na quarta página, por gentileza. Quarta página, comunidade de Cacequi. O que nós temos na quarta página? Um registro de violência doméstica, onde a senhora Neuza, 3 meses antes do fato, juntamente com as suas outras 2 filhas, que também aqui estão, ela registra que estavam sendo ameaçadas por quem? Pelo senhor Evandro. Fique à vontade para ler, senhores. Fique à vontade, pode ler. Vou tomar uma água enquanto isso. Aí nós começamos a perceber o seguinte: 3 meses antes do fato, eu tenho uma mulher violentada dentro da sua residência, de forma psicológica, emocional, física. Na data do fato, eu pergunto: o que este senhor fazia naquela residência? Ele não podia lá estar. Qual o senhor, doutor? O senhor está dizendo? O senhor Evandro. Ele não podia estar na residência. Mas aí nós vamos perceber o seguinte: tá, doutor? Mas provavelmente eles reataram o relacionamento. Isso acontece? Sim, acontece. Nós sabemos disso. Que isso acontece? Pode acontecer? Pode. Por quais motivos? Por N motivos. Por N motivos que não vêm ao caso. Agora, no dia 18, e aí que é o ponto crucial, no dia 18 do fato, a senhora Selma, que é uma das filhas da senhora Neuza, ela traz justamente o ponto do relato de que ela entra em contato com a mãe durante vários dias e não consegue a ligação. E ela já tinha conhecimento de que a mãe vinha sofrendo este abalo emocional e psicológico dentro da própria residência. O que ela faz? Ela chama o senhor Carlos e diz: Carlos, vamos lá ver o que está acontecendo. Eles chegam de moto na residência, eles abrem a residência, e aí é um momento de terror, porque nós não estávamos lá, os senhores não estavam lá, mas a senhora Neuza, a senhora Selma e o senhor Carlos estavam. E eles relatam fielmente a mesma linha narrativa. O fato aconteceu de forma A, de forma B, de forma C. A mesma linha narrativa. Eu não preciso nem ler os depoimentos delas aqui. Não preciso ler. Porque hoje o Ministério Público, ele vem e abraça a defesa e diz: a justiça é a absolvição desse senhor. Glória.
E aí, quando o senhor Carlos entra na residência, ele observa aquele cenário, o Evandro com a arma apontada para a senhora Neuza, o Carlos, obviamente, que entra numa luta corporal, e aí o Código Penal vem e diz, não é o Ministério Público, não é a defesa, é o Código Penal, é a nossa lei, senhores. Ela vem e diz, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. E ele fala que este momento de defesa pode ser de terceiro, então eu posso defender a vida da senhora. A lei diz sim, mas também diz, eu posso defender a minha vida. E é isso que acontece. Então nós temos uma ação que a lei vai chamar de excludente de ilicitude. Não precisa ficar explicando essas questões técnicas aos senhores. Mas é como se a lei dissesse o seguinte, olha, você pode até matar uma pessoa, desde que esta ação seja na sua defesa ou na defesa de outrem. Então, por que eu utilizei o termo herói de uma forma metafórica aqui? Uma comparação. Porque este senhor, se lá ele não estivesse, ou se o Carlos não tivesse agido desta forma, nós teríamos duas conclusões. Primeiro, ou o senhor Evandro iria matar a senhora Neuza, ou o senhor Evandro iria matar o Carlos, ou o senhor Evandro ia matar quem? A Selma. Seria este o caminho. E talvez hoje a comunidade de Cacequi estivesse julgando quem? O senhor Evandro. Ponto. Então, senhores, alinhado a isso, 16 minutos. Não quero me ultrapassar de 30 minutos, quero passar para o meu pai, que tem muito mais experiência para conversar com os senhores. Mas eu preciso ler uma passagem de um livro que eu ganhei do meu pai logo no início da advocacia. Por que eu levo com muito carinho? Primeiro, foi um livro que eu ganhei de um dos grandes mestres que eu tenho na advocacia criminal. Segundo, porque é um livro do ano que eu nasci, 1989. E esse livro, ele traz uma passagem, e o qual eu faço sempre a leitura, porque a sociedade, ela precisa compreender, e isso está caminhando de uma forma positiva, que todos nós temos direito a uma defesa. Se nós formos acusados algum dia de qualquer crime que seja, é importante que do outro lado exista um defensor. E a passagem diz assim: é porque não sabe eles que o advogado não defende o crime, defende o direito de qualquer homem ou mulher ser ouvido, o direito de explicar a ação, o direito de exigir um julgamento justo, direito que não se nega a ninguém, porque é um princípio universal de justiça. O advogado está defendendo o direito do acusado de ter a uma defesa eficiente e justa. Então é para isso que nós, defesa, eu, doutor Wellington, doutor Marco, doutor Sérgio Lima, hoje que nós viemos lá da comarca de Santa Maria, onde é a sede do escritório, viemos a esta comunidade e chegamos aqui surpreendidos de forma positiva com a manifestação do doutor Teodoro dizendo o seguinte: doutor, fiz a interpretação dos autos e cheguei à conclusão de que ele agiu sim sobre este palio de excludente de ilicitude, ele agiu em legítima defesa, e eu digo aos senhores, ele agiu em defesa de uma mulher que, se não fosse essa ação, não estaria entre nós, e precisamos honrar isso. Como que os senhores e as senhoras vão honrar? Absolvendo o Carlos.
E esperamos que amanhã nós tenhamos sim isso publicizado à sociedade, de que um homem defendeu uma mulher. Nós precisamos disso, nós precisamos ecoar esta voz. Chega de agressores na comunidade. Nós precisamos de defensores de mulheres. Na bancada de defesa hoje nós temos 3 homens. Dr. Marco, com uma filha recém-aprovada na OAB. Dr. Sérgio, com a minha irmã, também estudando em Direito. Eu, com uma filha de 4 anos. Eu tenho certeza absoluta, não preciso nem questioná-los, de que se algum dia, e queira Deus que não, que abençoe e diga, não, isso não vai acontecer, porque nós vamos evoluir socialmente. Mas se alguém colocar um dedo em uma filha nossa, não vai colocar o segundo. Não vai. Sabe por quê? Porque a lei diz para mim que não. O Dr. Sérgio conversava comigo e dizia: estudei todo o processo, e qual que é o ponto que chama tanto a atenção aqui? É a credibilidade. Por isso que eu citei aos senhores e senhoras logo no início. Esse processo, ele talvez seja um processo único, de tantas evidências de defesa, de prova de legítima defesa, porque todas as pessoas que foram ouvidas falaram no mesmo sentido. Isso é credibilidade de prova. É isso que coloca os senhores e senhoras que são jurados, que são juízes da matéria. Hoje quem decide não é o doutor Damião, são os senhores e senhoras. É isso que conforta os senhores e senhoras de dizer: vamos absolver. Porque nós temos a credibilidade da prova. Para finalizar a minha palavra, eu não vou me estender muito, eu quero passar para o Dr. Sérgio, porque eu quero ouvir ele. Eu fiquei 7 anos sem ouvir meu pai aqui no tribunal. 7 anos. E lá, quando eu participava dos julgamentos, ele sempre estava na plateia. Assim como eu estava quando era acadêmico de Direito. E por isso que eu virei defensor, vendo meu pai. Tive excelentes professores, excelentes. Hoje eu tenho a honra de ser professor também, em uma instituição de ensino superior em Santa Maria. Então eu tenho que dar realmente graças a Deus por tudo. E também agradecer de vir hoje a essa belíssima comunidade e ter um promotor justo com a prova. Mas para finalizar, senhores, para finalizar este momento, o Dr. Sérgio vai falar dos quesitos que vão ser apresentados aos senhores. Eu não tenho dúvida nenhuma, comunidade cacique, hoje nós vamos devolver um pouco da felicidade para esse senhor, que está há 10 anos respondendo um processo criminal, e que quando foi preso, olhavam para ele e diziam: ah, mas tu não tentou matar alguém? Pois é. E agora, quem devolve esses 10 anos perdidos de processo? Ninguém devolve. Mas dentro dele, ele tem a chama pelo quê? Eu defendi uma mulher. Eu salvei a vida de uma mulher. Então, para finalizar, eu só peço que os senhores, eu deixei o documento na primeira página, eu não vou ler nem depoimentos, não precisa, não vamos cansar os senhores. Na primeira página, o que nós temos? A medida protetiva aplicada em favor da senhora Neuza. Em que dia, doutor? No dia do fato. Então, no dia do fato, a senhora Neuza vai à delegacia, no dia do fato,
E lá ela chega e diz para o delegado de polícia: doutor, essa história aí, essa lorota, essa narrativa que o Evandro está contando, isso é mentira. A bem da verdade é que ele tentou tirar a minha vida e não é de agora. E aí o juiz recebe essa narrativa e dá importância à palavra de quem? Da vítima, que é ela. E aplica uma medida protetiva em desfavor do Evandro. Ele é afastado da residência, e que bom que nunca mais eles se relacionaram. Houve a separação aí real da senhora Neuza e do senhor Evandro. É uma pena que à época o Ministério Público tenha interpretado de uma forma diversa e apresentado uma denúncia criminal. Poderia o promotor entender justamente para uma ocorrência de excludente de ilicitude? Tecnicamente sim. Talvez denunciar por um outro crime? Tecnicamente sim. Mas não ocorreu isso. Mas hoje nós somos abençoados, porque o doutor Teodoro está entre nós e entendeu pela absolvição. Magnífico. Então, eu não preciso fazer a leitura dos documentos, os documentos estão à sua disposição. Eu quero tão somente agradecer os senhores e as senhoras, agradecer a comunidade de Cacequi, agradecer as famílias do senhor Carlos, agradecer o Carlos e dizer: eu avisei que nós iríamos vir hoje aqui e mostrar o quê? A verdade. Nada mais do que a verdade, que é, ele defendeu não a sogra, ele defendeu uma mulher. Muito obrigado, senhores. Vou passar ao doutor Sérgio. Doutor Daniel, você vê a responsabilidade que tem um pai, né? Evidentemente que a emoção toma conta neste momento, mas se eu pudesse fazer um elogio a Vossa Excelência, certamente será ratificado aqui pelo doutor Teodoro. Doutor, nós já temos alguma estrada. Como dizia meu avô, a gente já não cozinha na primeira fervura. Mas toda vez que nós encontramos um juiz jovem, inteligente, todos são. Com certeza, a inteligência do doutor a gente conhece. Mas quando a gente conhece um juiz humano, um juiz que gosta de gente, e aí eu peço que o senhor ratifique comigo, nós estamos diante de um futuro desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E olha que eu não recebo a minha homenagem. E quero lhe dizer que encontrei o doutor Tiago Cristão Lima e eu fiz essa homenagem a ele. Porque na justiça nós precisamos de juízes, seres humanos, educados, onde a comunidade goste dele. E esse é o papel do nosso magistrado, e que certamente terá um futuro brilhante em sua carreira, porque tem essas características. E para nós que estamos no labor do dia a dia, é fundamental que a gente conheça essas qualidades do julgador. Então, doutor, receba a saudação deste velho advogado, mas que sabe ver no magistrado o que é de mais exuberante para que ele consiga o sucesso, a sua educação e o seu ser humano que o senhor tem dentro de si. O senhor é gente, e isso é desse bater palma. Eu também não poderia, doutor Teodoro, dizer a Vossa Excelência que perdi as contas de quantas vezes já fiz júri. Já passam de 343 vezes que eu entro no tribunal, mas eu me lembro a primeira vez que entrei num tribunal como estudante de direito, habilitado na OAB, e de que uma promotora de justiça fala para um juiz dizendo: quem sabe a gente dá uma oportunidade para que o estagiário fale. Confesso a Vossa Excelência que eu tive vontade de ir para baixo da mesa ali, né? Quase que eu tremi. E a partir dali eu comecei a atuar no Tribunal do Júri. E eu não tenho dúvida nenhuma, e
tenho dito isso, e falei isso sempre para meus filhos, de que se um advogado quer ter sucesso na carreira, especialmente na área criminal, ele precisa visualizar à sua frente quem é o promotor com quem ele está atuando. Doutor, essa semana estivemos em Porto Alegre e eu disse, uma procuradora de justiça, a doutora Jaqueline, nós, acusação e defesa, sempre estamos do mesmo lado, estamos do lado da sociedade. Nós não precisamos ser mal educado um para o outro para dizer que nós somos, eu grito mais que o doutor, eu falo que é isso. Lamentavelmente, meu doutor, e ao elogiar a conduta de Vossa Excelência aqui, nós temos hoje neste país promotor que chama advogada de galinha. Nós temos juízes que mandam o advogado calar a boca. E pasmem, doutores, nós temos advogados que vêm com o intuito só de acusar e que já fizeram neste país dar ordem de prisão para um juiz, de chamar promotor de pilantra. E aí eu me pergunto, eu que fui criado por avô, que dê a educação dessas pessoas. Não, o tribunal do júri não é para isso. O tribunal do júri é para o embate entre acusação e defesa, mas que acima de tudo a sociedade possa ela sim decidir, porque ela tem dentro da Constituição, lá foi dado a ela esse caminho, mas nós precisamos nos moderar e mostrar para a sociedade que não, nós estamos acima. Então eu sou do tempo, doutor, e muitas vezes falei assim, olha, quando um burro fala, o outro baixa as orelhas. Mas, terminando em relação a Vossa Excelência, doutor, a gente já conhece o seu trabalho há muitos e muitos anos. Mas acima de tudo a sociedade onde Vossa Excelência atua conhece o seu trabalho. E eu sei que muitas vezes as pessoas não interpretam mal aquilo que a gente diz. Mas se eu pudesse lhe dizer assim, Vossa Excelência é um dos melhores quadros do Ministério Público. Este órgão tão fantástico que nós temos. Vossa Excelência é daqueles promotores que tem o trabalho gratificante, não é por atuação de hoje, mas por quem conhece o trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre foi uma pessoa honrada com a sociedade. Estou lhe dizendo de coração isso, porque conheço a sua trajetória. E mais uma vez se reflete aqui. Receba então as minhas sinceras considerações. Obrigado. Eu não costumo elogiar o meu filho. Aliás, me perguntaram assim esses dias, quantas vezes inventaram lá que eu entendo de tribunal do júri. Eu sou um iniciante, eu gosto de falar que eu ensinasse alguns alunos dele. E eu disse assim, olha, esses professores de vocês estão muito incompetentes. E aí uma das alunas diz assim, doutor Sérgio, mas o senhor nunca elogiou, os dois filhos são professores, o senhor nunca elogiou os filhos? Não, eu não tenho que elogiar, eu tenho que cobrar eles para que eles sejam melhores. E eu tenho a grata satisfação de não ter advogado ao meu lado. Eu tenho um filho que eu criei, que eu eduquei, que eu ensinei amor. Mas se eu tivesse que dar um elogio ao Dr. Wellington, eu diria que ele é um pai muito melhor do que o Sérgio. Isso não tem dúvida. Eu digo ao meu filho, Dr. William, se eu tenho que dar um elogio, eu dou a eles. Vocês são melhores pais do que eu. Eu vejo isso quando eles criam as minhas netas. Então, doutor Wellington, o pai não gosta muito de elogio. Nós temos que vir trabalhar. Doutor Mário, da mesma maneira, provavelmente daqui uns dias você estará aqui nessa tribuna. Mas eu também não poderia deixar de anunciar aqui nesse plenário um das figuras mais autênticas deste estado, meu amigo Dr. Roque, legítimo representante da advocacia criminal brasileira. Dr. Roque, eu não tenho riquezas,
eu não tenho dinheiro sobrando, mas Vossa Excelência pode saber que eu, Sérgio Lima, tenho os melhores amigos, porque todos os meus amigos me elogiam, e não é pelos elogios, mas todos os meus amigos sabem que eu adoro ter amigos da qualidade de Vossa Excelência. E neste momento quero dizer assim, até emocionado, quando eu não sabia absolutamente nada, estava o seu irmão, Dr. Moisés, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dizendo: Dr. Sérgio, chegue aí e fale com o coração. E com certeza foi muito importante para mim ter conhecido esse irmão que hoje está no céu e ter feito essa amizade tão pura e tão verdadeira que nós, não diria que é mais, Dr. Roque, nós somos irmãos, não de sangue, mas de coração. Receba a minha saudação e obrigado, o senhor que tinha uma consulta médica hoje, de vir aqui me prestigiar. É muito prazer para mim, extensivo a sua esposa. Saudação a toda a comunidade de Cacique. Lamentavelmente, há um setor da sociedade que quer terminar com as famílias. E família não é só homem, mulher, é família que tem amor, é família que tem respeito. E hoje eu vejo aqui a comunidade toda e os familiares do réu, porque isso é família, nós temos que andar juntos. Recebam a minha saudação, uma saudação muito especial ao réu, que certamente termina a tua situação hoje, a ter confiado no trabalho ao Dr. Wed. Finalmente, eu me dirijo a Vossas Excelências. Esse ano, a minha turma de Direito faz 25 anos de formatura. Eu sempre digo assim que a minha turma é a melhor turma de Direito do Brasil. ATD 99, formada na Unicruz. Não tem um dia na semana que a gente não ligue um para o outro e diga como nós estivéssemos sentados nos bancos escolares lá em 1995, que para mim estudar eu saía de Santa Maria e até Cruz Alta estudar, porque eu queria ser advogado. E eu digo sempre a eles assim, é muito prazeroso a gente estar na situação de advogado e atuando em prol da comunidade. Mas mais prazeroso ainda é quando a gente chega perante Vossas Excelências e vejam, nós começamos a falar, e eu não sei o que Vossas Excelências estão pensando de nós. Hoje, temos uma situação em que o ilustre promotor pede a absolvição do réu, e o fato em si, ele leva para isso, mas elogiar este tribunal do júri, que é uma das coisas mais democráticas que nós temos no país, porque vejam, Vossas Excelências, sem nenhuma formação, ouvem acusação e defesa, e Vossas Excelências decidem a vida de um réu. Isto sim é democracia. Então, o trabalho de Vossa Excelência hoje ficou facilitado, no sentido de que o próprio Ministério Público pede absolvição, mas eu não poderia de vir a essa tribuna e de dizer uma coisa aqui. Até quando? E este caso, porque a gente se prepara para que o promotor peça a condenação, e eu tenho que ler esse processo, porque nós não estávamos lá na oportunidade, mas eu preciso me preparar anteriormente para dizer a Vossa Excelência se ele pedisse a condenação, porque ele deveria ter sido e será absolvido. E eu confesso a Vossa Excelência, nesses anos todos que tenho enfrentado o Tribunal do Júri, eu estava preparado sim, porque foi, e o que me chamou mais atenção nesse processo, é este absurdo de que a sociedade sem educação,
Uma sociedade que não entendeu, e me perdoem aqui, todos os homens que estão nesse plenário. Por que motivo, senhores e senhoras, há uma sociedade que o homem entende que mulher é objeto? Lamentavelmente, esse era o meu discurso, doutor Teófilo. Não podemos tratar mulher como objeto. E ainda hoje, senhoras e senhores, aqui nesse plenário, nós homens, e quando eu digo nós homens, nós temos responsabilidade de dizer que o homem não é dono de mulher, o homem não tem que tocar em mulher. O homem tem que dizer que quando a relação não dá mais certo, e olha, são separados da mãe do Edna, que há muitos anos. Por que motivo, quando a mulher não te quer mais, aí você vai lá e mata ela? Que sociedade é essa? Que quando a mulher diz assim, olha, e a violência não é só física, a violência é psicológica também. Agora, recentemente, mataram mais uma mulher em Cacique. Mas o que mais me chama a atenção, se vocês me deixarem, eu fico 3, 4 horas falando. No Brasil, preste atenção, a cada 10 minutos, doutor Teófilo, a cada 10 minutos, uma mulher morre fruto de uma relação mal resolvida. É isso, senhoras e senhores de Cacique. Eu quero terminar, porque senão eu vou continuar falando. Eu adoro falar. Isso que estaria em jogo se tivessem pedido a condenação dele. É isso. Não é possível que uma sociedade a cada 10 minutos mate uma mulher, porque a mulher não quer saber da relação com o homem. E aí, fala muito bem o doutor Edna, olha, nós, certamente Vossa Excelência tem família, tem filho e tal, mas por que o homem acha que foi criado para ele ser o dono de uma pessoa que diz que não quer mais ele? E aí eu vou lá e tiro a vida dele. Era isso que estava em jogo. Ainda bem que nós estamos terminando este processo, absolvendo ele, e dando um recado para a sociedade, que é o seguinte: parem de matar a mulher devido a uma relação conflituosa. Como é que é possível alguém que começa uma relação, que isso e aquilo, e de uma hora para outra ele chega e diz: se tu não viver comigo, se tu não for minha, tu vai morrer. Esse era o meu discurso para Vossa Excelência. Eu acho que o nosso papel de homens na sociedade é de dizer, de criar as pessoas dizendo: pessoal, nós temos que discutir isso, nós temos que parar com essas violências que ocorrem no cotidiano, e nós precisamos sim respeitar a mulher, porque aqui foi ele que saiu em defesa, e se não houvesse, era mais uma mulher na estatística. Graças a Deus, este homem merece uma estátua em Cacique, porque é um defensor de mulher. Esse sim é um herói. E para que todos nós pensamos nisso, que um dos grandes males que nós temos na sociedade também, eu sempre digo, não é a droga, é uma droga lícita que nós temos dentro de casa, que é o álcool. E eu não poderia deixar de mostrar a Vossa Excelência quem era a vítima. Desculpa. Muitas das vezes
ela contribui para o ato danoso. Muitas das vezes ela pede para que o efeito daquele que usou uma arma, ela pediu para morrer, ela pediu para levar um tiro, porque é muito fácil, quando é o filho dos outros, quando é a mãe dos outros, não poderia ter feito isso. Fez de acordo com o que diz a lei, mas fez porque a pessoa quis e ela provocou isso. E eu não poderia deixar de dizer que a vítima é mente que era um alcoólatra. E está aqui, ó. Quando eu digo que ela não merece credibilidade, o Dr. Wesley falou, olha, nós estamos falando de credibilidade. Credibilidade do que as testemunhas presenciais disseram. E esta vítima não tinha credibilidade. Vejam bem, lá quando ela é ouvida, pergunta: bebeu? Não bebeu? Não, não tinha bebido. Não bebeu? Não, não tinha bebido. E aí eu viro a página. O que ele diz lá? Eu fui lá, não sei o que, estava com problema no tornozelo. Aí eu cruzei no bar, comprei 600 ml de cachaça. Enquanto o cara servia, eu pedi um martelinho e tomei. Aí nem sentei. Então isso é credibilidade. Ele fala numa hora que não bebe e fala a hora que bebe. Mas o mais importante de tudo isso, excelências, é que hoje nós terminamos de uma forma justa, trazendo para a sociedade uma discussão que é minha e que eu vou continuar, não porque eu tenho filha, não porque eu tenho netas, mas porque eu, como atuante na área criminal, Dr. Roque, todos os dias nós temos alguém tirando vida de mulher, e eu não aguento mais isso. Talvez para mim, como pai, como avô, seja uma forma de eu dizer para mim mesmo que Deus tem que me perdoar, me tirar do meu caminho um agressor desses. Eu fico pensando, se eu tiver uma situação que ele teve, eu não aguentaria, doutor. Eu não aceitaria, porque eu sei o que eu passei para criar meus filhos. Eu sei o que uma mãe diz assim, olha, eu falei que era para ele pegar suas coisas e levar para casa. Se não dá mais certo o relacionamento, vamos terminar. E eu ouço de uma mãe dizendo, doutor, ele disse assim, não me interessa. Se ela não viver comigo, ela não vive com mais ninguém. E pasmem, sociedade de cacique, pasmem, desculpem a minha emoção neste momento. Ele pega e mata a mãe dos seus 2 filhos na frente do pai. Como a gente aceita isso? Então eu, às vezes, quando tenho me debruçado em processos efetivamente como esse, eu digo a Vossa Excelência, Deus não vai me permitir que isso aconteça comigo, porque eu não sei. Aliás, eu sei o que eu iria fazer, mas não preciso. Nós temos que lutar por uma sociedade melhor, e hoje aqui, eu acho que Deus nos iluminou no sentido de que nós vamos fazer justiça, mas tomara que a gente saia daqui discutindo o papel relevante da mulher na sociedade, o papel relevante do ser humano na sociedade. Nós não precisamos nos agredir, nós temos que buscar soluções para nós vivermos bem. Afinal de contas, nós não sabemos quando vamos partir dessa, mas que nós precisamos sim parar e mostrar para a sociedade, dizer para os políticos, dizer para toda a sociedade, basta de agressão às mulheres. E aí eu termino já me penitenciando com Vossas Excelências, mas eu não sei se é assim, ser diferente disso. Eu não sei trabalhar sem colocar o coração, e eu não sei trabalhar sem ler processo. Mais uma vez, dizendo a Vossa Excelência
do profundo reconhecimento que nós temos pelo Ministério Público, de se engajar nesta causa, e eu tenho certeza que o doutor pensa igual a mim, mas de fazer justiça, a verdadeira justiça. De que forma Vossas Excelências farão? Através de quesitos, Vossas Excelências responderão sim ou não. Tá? Então, no primeiro quesito, nós falamos aqui da materialidade. Será perguntado para Vossa Excelência, posteriormente o magistrado, a cada quesito, também vai ler para Vossa Excelência, e aí passa um oficial, coloca ali o sim ou não. Tá? O primeiro quesito fala sobre a materialidade. Tanto acusação como defesa nós concordamos. Tá? No dia 18 de fevereiro de 2014, às 14h05, na rua José Menezes, Vila Iponã, em Cacique, foram deferidos tiros de disparo de arma de fogo e golpe de facão contra a vítima? Sim. Essa é a materialidade. Não há nenhum problema entre acusação e defesa. Vossas Excelências são livres, a gente não sabe o voto de Vossa Excelência, mas por uma questão técnica, a resposta é sim. Certo? Muito bem. Doutor, eu acho que eu não peguei o novo... É só mais excluir o terceiro, vai direto para o quarto. O segundo, doutor, pula para o quarto. Ah, sim. Só excluir o terceiro aí. Muito bem. Então aqui nós temos o quesito absolutório, que ele abrange a tese de legítima defesa. E aí Vossas Excelências serão perguntados se Vossas Excelências absolvem o acusado, diante de tudo que foi produzido, diante dessa situação trágica por que passou o réu, diante, e não pense que isso é normal, por nós estarmos diante de um promotor que lê processo, que faz o trabalho do Ministério Público, que não é só acusar de ser justo, mais uma vez parabenizando o doutor, a resposta é sim. Finalizo agradecendo a oportunidade de falar a Vossas Excelências e digo, repito, vamos trabalhar com esse processo para que outras mulheres não sejam agredidas neste país. Este é o nosso papel realmente de cidadão, realmente nós criarmos uma sociedade que respeita a mulher. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu direi isso. E agradeço a oportunidade de falar para Vossa Excelência. Obrigado.